terceiro ano, nós vamos ter que prestar bastante atenção na nossa disciplina de matemática. Então, aqui, ontem a gente já leu a páginas 83 e 84, mas nós vamos retomar para falar um pouquinho sobre os números no dia a dia. Então, nós temos aqui os números de hoje, falando sobre, no nosso cotidiano, na nossa vida, como que o número está presente. Quando a mãe faz uma receita, ela coloca 2 xícaras de açúcar, 1 xícara disso, a casa tem um número, o lote tem um número, a sua altura é um número, o seu peso é um número, a sua roupa tem um número. Então, a gente trabalha com número o tempo todo. Então, eu gostaria que vocês, assim, prestassem bastante atenção. Na primeira página, 83, algumas crianças estão falando, ó. Na minha sala estudam 26 alunos e na sua? Moro a 2 quilômetros da escola, o Dia das Mães é o 2º domingo de maio, minha casa é número 13. Virando a página, eu tenho um pouco da história dos números. O que é uma história? Olha, eu vou ler para vocês. Atualmente temos a facilidade para contar quantidades diversas e registrar a contagem utilizando números. Porém, as pessoas que viveram há 10.000 anos tinham necessidade de contar grandes quantidades. Naquela época, para se alimentar, elas caçavam, pescavam e colhiam frutos. Grande parte dessas pessoas moravam em cavernas e os utensílios e as armas que usavam para caçar e se defender eram feitos de pau e pedra. Com o passar do tempo, a vida do ser humano foi mudando. Além de caçar, pescar e colher frutos, ele passou a cultivar vegetais e criar animais. Segundo alguns registros históricos, acredita-se que os pastores contavam seus animais quando eles iam para o pasto, utilizando pedrinhas para representá-los. Cada pedrinha correspondia a uma ovelha. Ao término do dia, quando os animais voltavam ao pasto, caso sobrassem pedrinhas, significava que alguns animais tinham se perdido. Essa maneira de relacionar quantidade é conhecida como correspondência 1 a 1. Por quê? Uma pedrinha significava uma ovelha. Então, se ele tivesse 10 pedrinhas, ele tinha 10 ovelhas. Além das pedrinhas, é bem provável que o ser humano tinha relacionado os próprios dedos ou outros objetos à quantidade de animais que possuía. Acredita-se que as pessoas também utilizavam pedaços de galhos de árvores e sementes para realizar a contagem. Desse modo, saber a quantidade de animais que havia no rebanho era assim resolvido. Mas surgiu a necessidade de registrar por mais tempo essa quantidade. Para isso foram criadas outras formas de registro. Em diversos museus do mundo, encontramos objetos com marcas que demonstravam serem utilizados para registrar quantidade. Então, olha só, as marcas dos ossos, cordas e objetos de argila tinham, corresponde ao número de animais de rebanho, de pessoas de uma comunidade, de dias, porém não é possível ter a certeza que se referia a essa contagem. Então, olha essa pedra aqui, ó, eu tô lendo aqui. Essa ilustração é parte de um chifre no qual estão entalhados vários traços. E eles acreditam que era para contar. Então, cada risquinho desse era um número, ou de animais, ou de alguma coisa que ele queria registrar. Com o tempo, as formas de registro foram mudando. E aí vocês vão ver esse quadro aqui com alguns sinais, ó, símbolos. Esse pauzinho aqui significava 1. Esse outro traço que parece um U de ponta cabeça era 10. Esse outro era 100. Essa luazinha aqui era 1.000. Esse outro risco 10.000. Esse outro aqui é 100.000. E esse sentadinho aqui, 1 milhão.
Então, olha, agora nós temos na página seguinte um outro quadro. Olha só, símbolos romanos, que vocês vão perceber depois, ó. Eu tenho o 1 em algarismo romano, o 5 é um V, o X é um 10, o L é o 50, o C é 100, o D é 500 e o M é 1000, né? Aí, ó, é símbolo romano. Depois, embaixo, alguns outros, né, que os maias, os povos maias, que era de uma outra região, usava esse símbolo aqui, ó. Então, esse redondinho era o 0, pontinho era o U, esse tracinho era o 5, onde tinha 3 pontinhos era o 8, os dois traços 10 e aqui o mesmo símbolo com um pontinho em cima era 20. Então, atualmente usamos o sistema de numeração indo-arábico ou sistema de numeração decimal. Então, olha só, eles escreviam assim, olha como é bem parecido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Hoje, há aproximadamente 500 anos, eles passaram a ser escritos dessa forma, mais parecidos com o algarismo que utilizamos hoje. Ó, então o 1, o 2 parece um Z, né? O 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Agora, prestem atenção, isso que a gente leu é somente para vocês entenderem um pouquinho da história do número, como que era feito lá antes, que eles contavam as pedrinhas para dizer quanto tinha. Depois ele foi passando de tempo em tempo. E agora, aqui, nessa atividade, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Primeiro, observe a sequência. Ó, 5, 10, 15, 20. Então, está contando de quanto em quanto? Se eu tenho 5 e pulo para 10, eu contei de 5 em 5. E você vai continuar até chegar no 90. Tudo bem? De 5 em 5. Aqui você tem, ó, pedrinhas com números. Você vai pôr na ordem crescente. O que é crescente? É assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Isso é crescente, é do menor para o maior. Então, aqui no primeiro quadro, exercício 2, você vai pôr as pedrinhas da menor para a maior. Tudo bem? E no segundo quadro, é decrescente, é do maior para o menor. Como se fosse assim, ó, 10, 9, 8, 7, 6. Só que aqui a pedra maior é 91. Aí você vai pôr a 91. Qual que vem depois, que é maior? 82. E assim você vai colocando até chegar na menor. E o 4, indique o número usado. Quantidade, medida, ordem ou identificação. Tudo bem? Aí você vai ver, ó. Luiz comprou 1 quilograma de tomate. Isso é o quê? Medida. Tá pesando, se for pesando é medida. O Brasil tem 26, é quantidade, você vai olhar e vai escrever, tudo bem?